assassino de Dom João VI ainda está impune. Eles abriram o corpo do Dom João VI quase 200 anos depois da morte dele e encontraram arsênico 130 vezes acima do normal nas vísceras. E sabe o que a história oficial fez com isso? Nada. O caso continua sem responsável, sem julgamento, sem nome. O primeiro regicídio da história moderna de Portugal, confirmado por laboratório, por análise, entre 2007 e 2010, e o assassino nunca foi identificado. E aí você pensa, foi a Carlota. Mas quando você olha o cenário político de Portugal em março de 1826, você muda de ideia e os suspeitos se tornam outros, muito mais próximos do trono do que da rainha exilada que todo mundo aponta. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente abre o caso que Portugal preferiu não resolver. Porque às vezes o assassino não é punido, porque punir significaria destruir a dinastia que veio depois. A Carlota só tinha ranço, mas não tinha poder para isso. E hoje, no final, você me conta quem você acha que foi. Lisboa, 9 de março de 1826. O Dom João VI almoça no Palácio da Ajuda, passa mal horas depois, convulsões, vômitos, deterioração rápida e morre na madrugada do dia 10. Versão oficial. Causas naturais, um homem doente que morreu num momento politicamente tenso, página virada por 174 anos. Só que as vísceras dele foram preservadas no mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, como era a tradição para a realeza. E em 2000, o arqueólogo Francisco Rodrigues Ferreira analisou esse material. Encontrou arsênico 130 vezes acima do normal, confirmado de novo entre 2007 e 2010, com a tecnologia mais avançada. Os sintomas descritos na morte, convulsões, vômito, colapso rápido, são exatamente o que o arsênico em dose letal faz. Não é coincidência, é crime. A ciência confirmou o veneno. O que a ciência não disse foi quem colocou, quem o envenenou. E é isso que a gente vai tentar responder. Para entender quem queria Dom João VI morto, você precisa entender porque ele era uma pessoa muito inconveniente no tabuleiro político português em 1826. Ele não era inconveniente porque era fraco, mas porque tentava agradar todo mundo e no processo não agradava a ninguém. De um lado, os liberais, que queriam a Constituição de 1822 mantida, um documento que limitava o poder real, criava parlamento, estabelecia direitos civis. O Dom João VI tinha jurado essa Constituição em 1822 e os liberais acreditavam nele. Do outro, absolutistas, que queriam restaurar o antigo regime, monarquia forte, grande influência da igreja, fora o constitucionalismo. Dom Miguel era o candidato deles. O filho que Dom João VI tinha mandado para o exílio depois de 2 tentativas de golpe, mas que os absolutistas nunca deixaram de ver como o futuro de Portugal. O Dom João VI ficou no meio. Em 1822, jurou a Constituição. Em 1823, recuou quando a pressão absolutista aumentou. Em 1825, reconheceu a independência do Brasil. E em março de 1826, estava se aproximando dos liberais de novo, sinalizando a virada que os absolutistas tanto temiam que estava prestes a acontecer. Tinha até correspondência diplomática registrando isso, especialmente de embaixadores ingleses em Lisboa, com movimentação política intensa no palácio e sinais de que o rei estava considerando medidas que ameaçariam de forma definitiva as perspectivas de retorno do Dom Miguel. E aí você pensa, um rei que oscila é previsível numa coisa só. Em um momento ele vai oscilar pelo lado errado uma hora. E quando pelo menos uma facção percebeu que essa oscilação estava prestes a ser definitiva, deram fim no nosso comedor de coxinha mais amado do Brasil. Vamos começar pela suspeita que todo mundo aponta. Carlota Joaquim odiava o marido. A relação deles era uma guerra declarada de décadas, com conspirações reais, tentativas de golpe e um isolamento progressivo que o Dom João VI foi impondo à medida que ela foi ultrapassando os limites. Ela apoiou abertamente a Contra-Revolução de 1823, apoiou as tentativas do filho, Dom Miguel, de pressionar o pai e foi sendo cortada gradualmente de qualquer acesso ao poder. Você inclusive pode ver e tirar print aqui, que isso faz parte do meu curso, tudo sobre a Carlota, tudo que você precisa saber. Mas enfim, em março de 1826, a Carlota estava no Palácio de Queluz,
não no Palácio da Ajuda, onde o Dom João VI morreu. Aí, politicamente isolada, com correspondência monitorada, aliados removidos da corte sem acesso ao rei. Envenenamento por arsênico, para você ter ideia, não é um crime de impulso, é crime de logística. Você precisa do veneno, do acesso ao que a vítima ingere, precisa de executor de confiança dentro do palácio. E a Carlota não tinha nada disso em março de 1826. E também tem o problema do motivo. O que ela ganhava com a morte do Dom João VI naquele momento? Dom Miguel estava no exílio em Viena, sem ele posicionado para assumir. A morte do rei abriu uma crise de sucessão que os liberais estavam em posição melhor de explorar. Matar o marido e dar o trono para o lado errado não é o tipo de erro que uma pessoa inteligente comete. A Carlota era muito inteligente. Ela então é a suspeita mais dramática, não é a mais lógica. Vamos aos demais. Dom Miguel. Ele era filho mais novo de Dom João VI, nascido em 1802. O candidato natural da facção absolutista tinha a personalidade completamente diferente do pai, onde o Dom João VI era evasivo e conciliatório. O Miguel era direto, carismático, com a nobreza conservadora e não tinha nenhum problema com o uso da força quando achava necessário. Tinha provado isso 2 vezes quando tentou o golpe antes de março de 1826. Em 1823, ele foi o rosto e o líder político da Vila Francada, a contra-revolução que suspendeu a Constituição de 1822. Em 1824, ele foi mais longe com a brilhada, forçou Dom João VI a se refugiar no navio inglês Windsor Castle, ancorado no Rio Tejo, com a intermediação do embaixador inglês para resolver a crise. Aí, quando a poeira baixou, Dom João VI mandou o filho, Dom Miguel, para o exílio em Viena. Só que esse exílio não era isolamento, era ter correspondência ativa, rede de aliados dentro de Portugal e capacidade de transmitir instruções através de intermediários. E a rede era sofisticada, a facção absolutista tinha estrutura real dentro do Palácio da Ajuda. Nobres, funcionários, membros do clero que tinham construído posições de poder sob o absolutismo e que tinham tudo a perder se o Dom João VI consolidasse a virada liberal. Envenenamento, então, por arsênico não precisa também de presença física do mandante. Requer um executor com acesso e motivação. E a corte absolutista tinha 2. Urgência crescente à medida que março de 1826 avançava e as decisões de Dom João VI que ficavam cada vez mais claras. Então, o motivo do Dom Miguel é concreto e urgente. Com Dom João VI vivo e virando liberal, o Dom Miguel ficaria no exílio, sem perspectiva de retorno, com a facção absolutista se enfraquecendo a cada mês e com risco real de que as medidas do pai tornassem o retorno impossível. Com ele morto, o tabuleiro mudava completamente. O Dom Pedro estava no Brasil. A linha de sucessão ficava complicada o suficiente para os absolutistas dizerem que o imperador de outro país não deveria assumir o trono de Portugal. E aí entraria o Dom Miguel. E tem um detalhe que diz muito sobre quem era esse homem. Quando ele voltou a Portugal em 1828, depois de aceitar as condições da Carta Constitucional de Dom Pedro, ele revogou tudo em questão de semanas. Dissolveu o parlamento, restaurou o absolutismo e declarou-se rei absoluto, iniciando a Guerra Civil Portuguesa, que durou até 1834. Esse é o comportamento de alguém que nunca teve a menor intenção de cumprir o que aceitou, de alguém que sabia que o poder era seu e estava esperando o momento de assumir sem máscara. Alguém com essa clareza sobre o próprio destino e com um histórico de 2 tentativas anteriores de remover o pai pela força, é exatamente o tipo de pessoa que calcula janelas de oportunidades. E a janela de março de 1826 era a mais clara que tinha aparecido. Agora, Dom Pedro I, filho mais velho, imperador do Brasil e herdeiro legal do trono português ao mesmo tempo. Uma situação insustentável que o Dom João VI vivo tornava permanente e completamente estranha e completamente difícil de se gerenciar. Com o pai vivo, o Dom Pedro não podia assumir o trono português sem abdicar do brasileiro, o que não queria, porque tinha construído o império desde 1822
E abdicar seria enfraquecer tudo isso. Gente, desculpa a minha voz, que eu tô com crise alérgica e atacou a garganta também. Enfim, mas ele também não podia ignorar o trono português sem abrir espaço para o Dom Miguel assumir, o que seria um desastre político. Era uma armadilha sem saída. Enquanto Dom João VI vivesse com ele morto, a equação tinha solução. E Dom Pedro se moveu com uma velocidade desconcertante. O Dom João VI morreu em 10 de março de 1826. Em 29 de abril, 50 dias depois, o Dom Pedro outorga a Carta de Constituição Portuguesa no Brasil, um documento que reorganizava o formato político de Portugal, definia os termos da sucessão e colocava condições específicas sobre o casamento da filha e o retorno de Dom Miguel, em 50 dias. Isso não é velocidade de luto, é velocidade de plano que já estava na gaveta esperando o momento certo para abrir. O conteúdo da carta revela o planejamento com ainda mais clareza do que a velocidade. O Dom Pedro abdicou do trono português em favor da filha, Maria, que tinha acabado de completar 7 anos, com a condição de que ela se casasse com o Dom Miguel quando tivesse idade e que o Dom Miguel jurasse a carta constitucional antes de voltar. Seria uma solução que resolveria o problema do Dom Pedro. Com uma precisão cirúrgica, ficava como imperador do Brasil, colocava a filha no trono nos seus termos, forçava o Dom Miguel a se submeter a uma constituição que odiava. Elegante demais para ter sido improvisado em 50 dias de choque. Inclusive, vou pôr aqui a árvore genealógica que também faz parte do curso. E detalhe que esses rostinhos eu que fiz. Enfim, e para o envenenamento, Dom Pedro também tinha rede dentro do palácio. Os liberais estavam lá, com acesso à política interna, com contatos na corte, com informação sobre o que estava acontecendo no Palácio da Ajuda. O Dom Pedro estava no Brasil, mas não estava cego, estava informado. E a velocidade com que ele respondeu à morte do pai sugere que a informação que ele tinha ia além do que chegava pelos canais diplomáticos normais. A corte absolutista dentro do Palácio da Ajuda é o suspeito que a história mais facilmente esquece, né? Essa corte absolutista não tem um nome, não tem um rosto, não tem a história pessoal dramática, mas também é um suspeito. E tinha algo que nenhum outro suspeito tinha igual medida: acesso físico ao rei, todos os dias, na hora das refeições, na hora dos remédios, na hora em que um homem de 58 anos com saúde comprometida estava mais vulnerável. Imagina, se a pessoa que servisse para ele a comida fosse absolutista, por exemplo. E na política do século XIX, esse tipo de crime executado sem ordem explícita por alguém que acredita estar protegendo os interesses de uma facção era o mais comum e o mais difícil de provar. O nobre podia envenenar o rei porque achava que isso ia agradar o Dom Miguel. Um funcionário do palácio podia agir porque temia o que a virada liberal significaria para sua posição. Um membro do clero podia facilitar porque a Constituição ameaçava os privilégios da igreja. Ninguém então precisava de ordem explícita, bastava entender o que estava em jogo e ter acesso ao momento certo. E o momento certo era exatamente aquele. Enfim, o Dom João VI foi envenenado, isso foi confirmado. O que não existe é confissão e nem prova o suficiente para encerrar o caso. A Carlota odiava o marido, mas estava sem acesso e sem motivo lógico naquele momento. O Dom Miguel tinha motivo urgente e concreto, facção organizada dentro do palácio e com acesso físico ao rei e histórico documentado de 2 tentativas anteriores de tirar o pai à força. O Dom Pedro respondeu à morte do pai com plano constitucional completo em 50 dias. Velocidade incompatível com o improviso, compatível com quem sabia que a transição estava chegando. E a corte absolutista tinha o que nenhum outro suspeito tinha em igual medida: acesso diário físico às refeições e remédios de um homem doente num palácio onde a lealdade era comprada com privilégios que a Constituição liberal destruiria. Enfim, o Dom João VI governou um império em 2 continentes. Perdeu o Brasil enquanto tentava manter o equilíbrio entre forças que não queriam ser equilibradas. E morreu cercado de pessoas que queriam o que ele tinha ou que queriam que ele parasse de ter. Foi o primeiro regicídio, morte de um rei, documentado da história moderna de Portugal, que foi ignorado pela história oficial e enterrado pela conveniência. Agora você me diz, quem você acha que foi? Aproveita, se inscreve no canal, se torna membro, porque tem muito mais arquivo para abrir. Eu espero você amanhã às 8 horas da noite para o próximo Steffy Flix. Um beijo grande!